Seja muito bem-vindo a este momento tão especial. Que bom que você está aqui. Que bom que você separou este tempo para parar, respirar e se colocar diante do céu com tudo aquilo que carrega no coração. Você não chegou até aqui por acidente. Há algo dentro de você que sabia que precisava deste momento, que precisava de um espaço onde pudesse ser honesto sobre as dores que carrega, sobre os pesos que acumulou, sobre as feridas que ainda doem, mesmo quando você tenta fingir que já passaram. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Se ainda não é inscrito também, considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Para que nossa jornada da fé possa continuar se desejar, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. Qualquer oferta é de grande valia para seguirmos com essa obra de fé. Que os santos arcanjos abençoem a sua generosidade. Nos voltamos agora, unidos nesta corrente de fé, confiando na intercessão poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Há um tipo de dor que o mundo não vê, não aparece em exames, não tem nome em diagnóstico, não gera atestado nem afasta ninguém do trabalho, mas ela está lá, presente em cada manhã difícil de começar, em cada relacionamento que carrega tensão sem explicação, em cada reação desproporcional que acontece, porque por dentro algo ainda está aberto e sangrando. São feridas emocionais, e elas são reais, elas pesam, elas moldam a forma como a pessoa enxerga o mundo, como se relaciona com os outros, como responde às situações da vida. E é por essas feridas, pelas suas e pelas de cada pessoa desta família, que clamamos agora. São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Príncipes do céu, ministros do Altíssimo, escutem o clamor que sobe com fé neste momento. Que a presença dos três arcanjos desça agora sobre cada coração que se une a esta oração. Que nenhuma ferida fique de fora do alcance desta intercessão. Que nenhuma dor seja grande demais para ser tocada pelo poder de Deus. São Rafael Arcanjo, médico celeste, é para ti que voltamos primeiro o nosso olhar neste momento. Tu que foste enviado por Deus com uma missão específica de curar, de restaurar, de acompanhar os que estão feridos nos caminhos da vida, olha agora para cada pessoa desta família com os olhos cheios de misericórdia. Há corações aqui que estão carregando há anos dores que nunca foram verdadeiramente tratadas. Há mágoas antigas que foram enterradas vivas, que foram cobertas pela rotina, pelo esforço de seguir em frente, pela necessidade de funcionar, mesmo sem estar bem. Mas enterrar uma ferida não é o mesmo que curá-la. E tu sabes disso, São Rafael. Tu conheces cada camada desse sofrimento. Estende tua mão sobre as memórias dolorosas que ainda habitam o interior de cada um. Aquelas lembranças que voltam nos momentos errados, que aparecem em sonhos, que surgem sem aviso e derrubam quem parecia estar bem. Toca essas memórias com tua luz. Que a dor associada a elas seja progressivamente dissolvida. Que o que aconteceu no passado perca o poder de contaminar o presente. Que a pessoa consiga olhar para trás sem ser arrastada de volta para o sofrimento. Que a memória permaneça, mas a ferida seja fechada, curada, transformada. Intercede pelas rejeições que marcaram esta família. Há pessoas que cresceram sentindo que não eram suficientes, que não eram amadas da forma que precisavam, que foram deixadas de lado em momentos em que mais precisavam de acolhimento. Essas experiências de rejeição deixam marcas profundas na forma como a pessoa se enxerga e na forma como se relaciona. Cura essas marcas, São Rafael. Que a identidade de cada um seja reconstruída sobre a certeza do amor de Deus e não sobre as falhas e ausências dos outros. Que a pessoa aprenda a se enxergar com os olhos do céu e não com os olhos das feridas que acumulou. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão com tua espada de luz. Há forças que se alimentam das feridas emocionais das pessoas. Há espíritos que usam as dores não curadas como porta de entrada, que amplificam o sofrimento, que impedem a cura, que convencem o coração de que aquela dor é permanente e que nunca vai passar. Repreende toda influência que esteja prolongando o sofrimento emocional desta família.
Que tua autoridade quebre toda corrente de tristeza crônica, de ansiedade instalada, de medo que não sai. Que o ambiente espiritual ao redor de cada pessoa seja limpo e preparado para receber a cura que São Rafael traz. São Gabriel Arcanjo, fala agora ao coração de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Há vozes internas que mentem, que repetem frases destruidoras, que ecoam palavras que alguém disse um dia e que ficaram gravadas como se fossem verdades absolutas. Substitui essas vozes pela tua mensagem. Anuncia dentro de cada coração que a cura é real, que o amor de Deus é maior do que qualquer ferida, que o passado não define o futuro e que há um caminho de restauração sendo preparado para esta família. Que esta oração seja o início de um processo de cura que vai se aprofundando nos dias que virão. Que cada pessoa saia daqui um pouco mais leve, um pouco mais esperançosa, com a certeza de que não está sozinha carregando aquilo que carrega. Que os arcanjos do Senhor estejam ao lado de cada um nessa jornada de restauração interior. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura as feridas do meu coração. Há feridas que nascem dentro do próprio lar, que surgem não de estranhos, não de inimigos declarados, mas das pessoas mais próximas, daquelas com quem se compartilha a mesa, o teto, a história. E talvez sejam essas as feridas mais difíceis de tratar, porque misturam amor e dor de uma forma que confunde, que paralisa, que faz a pessoa não saber ao mesmo tempo se deve se aproximar ou se afastar. Há famílias que vivem sob o mesmo teto, carregando feridas mútuas, que nunca foram nomeadas, nunca foram tratadas, nunca foram levadas a um lugar de cura verdadeira. E é por essas feridas, pelas que nasceram dentro do lar, dentro dos relacionamentos mais íntimos, que clamamos agora com toda a fé que temos. São Rafael Arcanjo, volta teu olhar para os casamentos que estão feridos. Há uniões que começaram cheias de amor e que ao longo do tempo foram acumulando pequenas mágoas que nunca foram resolvidas, palavras que nunca foram pedidas desculpas, expectativas que nunca foram atendidas, silêncios que foram crescendo até se tornarem distâncias intransponíveis. Há cônjuges que ainda se amam, mas que não sabem mais como chegar um até o outro, que ergueram muros sem perceber e que agora olham para esses muros sem saber por onde começar a derrubá-los. Toca esses casamentos com tua presença restauradora. Que o amor que existe lá no fundo, enterrado sob tantas camadas de mágoa, seja reencontrado. Que haja um momento de abertura, uma brecha, uma oportunidade de diálogo honesto que inicie o processo de reconstrução. Intercede pelos filhos que carregam feridas causadas pelos pais. Não por maldade na maioria das vezes, mas por limitações, por falta de preparo, por reprodução de padrões recebidos de gerações anteriores. Há filhos adultos que ainda carregam dentro de si a criança que precisava de mais atenção, de mais afeto, de mais palavras de encorajamento e que não recebeu. Essa criança interior ainda chora, ainda sente falta, ainda reage a partir daquela dor antiga. Cura essa criança, São Rafael. Que o adulto de hoje consiga acolher aquela dor do passado sem ser dominado por ela. Que o processo de cura com relação aos pais avance, mesmo que os pais nunca reconheçam o que fizeram, mesmo que a conversa de reconciliação nunca aconteça da forma desejada. Que a cura seja interior e real, independente da resposta do outro. Intercede também pelos pais que carregam culpa, pelas falhas que cometeram na criação dos filhos. Há pais e mães que olham para trás e veem erros que gostariam de desfazer, momentos em que estiveram ausentes quando deveriam estar presentes, palavras que disseram e que sabem que deixaram marcas. Essa culpa pesa e muitas vezes impede que o relacionamento avance para algo mais saudável no presente. Cura essa culpa, São Rafael, que haja espaço para o arrependimento sincero, para o pedido de perdão, para um novo começo dentro da relação entre pais e filhos. Que o erro do passado não seja maior do que a graça do presente. São Miguel Arcanjo, protege os relacionamentos desta família contra tudo aquilo que impede a cura de acontecer. Há orgulho que endurece o coração e impede o pedido de perdão. Há medo que paralisa e impede a aproximação.
Há ressentimento que se alimenta de si mesmo e cresce cada vez que a pessoa revisita as memórias dolorosas. Repreende toda a força que mantém as feridas abertas nesta família. Que tua espada corte o ciclo de dor que se perpetua de geração em geração. Que padrões de sofrimento que se repetem dentro desta família sejam interrompidos agora. Que o que foi herdado em forma de ferida não seja transmitido para os filhos e netos como herança de dor. Guarda também os momentos de vulnerabilidade dentro dos relacionamentos. Há instantes em que a ferida fala mais alto do que o amor, em que a reação vem do lugar machucado e não do lugar maduro, em que palavras são ditas que aprofundam o que já estava aberto. Que tua presença seja um freio nesses momentos. Que haja uma pausa antes da reação. Um instante de consciência que permita escolher a resposta com mais sabedoria e mais cuidado. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre os relacionamentos feridos desta família que a restauração é possível. Que o amor pode ser reconstruído mesmo onde parece que não sobrou nada. Que o perdão pode acontecer mesmo onde a ferida parece grande demais para ser perdoada. Que a reconexão pode ser alcançada mesmo onde a distância parece definitiva. Inspira gestos concretos de aproximação. Que alguém dê o primeiro passo. Que alguém abra mão do orgulho e estenda a mão primeiro. Que alguém escolha o amor mesmo sem ter certeza de que será correspondido. Que esta família descubra que as feridas mais profundas, quando levadas para a luz, quando tratadas com honestidade e com a ajuda do céu, têm o poder de se transformar nos vínculos mais fortes. Que o que quase destruiu esta família se torne o testemunho mais poderoso de que o amor de Deus é capaz de restaurar o que parecia irrecuperável. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura os relacionamentos feridos da minha família. Há um tipo de ferida que poucos falam abertamente, mas que quase todo mundo conhece por dentro. É a ferida da perda. Não apenas a perda de uma pessoa querida pela morte, mas todas as outras perdas que a vida impõe e que o mundo não reconhece como luto verdadeiro. A perda de um sonho que não se realizou. A perda de uma versão de si mesmo que ficou para trás. A perda de uma amizade que se desfez sem explicação. A perda de uma fase da vida que passou sem que houvesse tempo de aproveitá-la. A perda de uma oportunidade que não voltou mais. Essas perdas doem. Elas deixam um vazio que a rotina tenta preencher, mas que permanece lá, silencioso, presente, pesando de formas que nem sempre conseguimos nomear. Há pessoas nesta família que estão carregando lutos que nunca foram completamente atravessados, que perderam alguém amado e que ainda não encontraram um lugar de paz em relação a essa ausência, que ainda acordam alguns dias com aquela saudade que aperta o peito, com aquela vontade de pegar o telefone e ligar para alguém que não está mais aqui. Há pessoas que perderam relacionamentos importantes, que viram casamentos se desfazerem, amizades acabarem, famílias se fragmentarem e que carregam dentro de si a dor desses rompimentos como se fossem feridas abertas que o tempo não conseguiu fechar completamente. Para todas essas perdas, para todos esses lutos, clamamos agora com fé. São Rafael Arcanjo, médico celeste, tu que conheces a profundidade de cada dor humana, olha agora para cada coração enlutado desta família. Há pessoas que precisam de permissão para chorar o que ainda não foi chorado, para sentir o que foi empurrado para baixo por anos de esforço em seguir em frente. Dá essa permissão, São Rafael, que o luto que ficou represado encontre uma saída saudável, que as lágrimas que nunca vieram possam finalmente vir, que o coração que aprendeu a se fechar para não sofrer mais possa aos poucos se abrir novamente, não para mais dor, mas para a cura que só vem quando a ferida é exposta à luz. Intercede pelos que perderam pessoas amadas para a morte e que ainda carregam dúvidas, culpas e perguntas sem resposta. Há pessoas que ficaram com palavras não ditas, com pedidos de perdão que nunca foram feitos, com conversas que ficaram para depois e que o depois nunca chegou. Essas situações inconclusas pesam de uma forma muito particular. Toca esses corações com tua ternura, São Rafael. Que haja paz em relação ao que não pôde ser resolvido em vida. Que a misericórdia de Deus seja maior do que as imperfeições de cada história
Que o amor que existia seja mais forte do que as ausências e os erros que ficaram pelo caminho. Intercede também pelos que perderam sonhos. Há pessoas nesta família que um dia tiveram projetos, desejos, visões de futuro que alimentavam a alma e que por alguma razão não se realizaram. Alguns foram abandonados pela força das circunstâncias, outros por escolhas que precisaram ser feitas, outros simplesmente porque a vida tomou uma direção diferente da esperada. E essa perda de sonho, quando não é processada, vira uma tristeza surda que fica habitando o interior da pessoa, gerando uma sensação de que algo importante ficou para trás e que nunca mais será alcançado. Cura essa tristeza. Que o luto pelo sonho que não veio seja atravessado com honestidade. E que depois do luto, haja espaço para que novos sonhos nasçam, diferentes talvez, mas igualmente capazes de mover o coração. São Miguel Arcanjo afasta toda a força que tenta transformar o luto em desespero. Há uma diferença entre atravessar a dor da perda e ser engolido por ela. Há um limite tênue entre o luto saudável e a escuridão que paralisa, que isola, que convence a pessoa de que não há saída, de que a vida perdeu o sentido, de que nada do que vem a seguir vai valer a pena. Quando qualquer membro desta família se aproximar desse limite, intervém com tua presença, São Miguel. Que tua luz seja um farol no meio da escuridão do luto. Que ninguém desta família seja perdido para o desespero. Que a dor seja atravessada, mas não que devore quem está passando por ela. Repreende também todo o espírito de amargura que pode nascer das perdas não processadas. Há pessoas que perderam tanto, que foram decepcionadas tantas vezes, que o coração começou a endurecer como forma de proteção. Que tua espada corte essa raiz de amargura antes que ela se aprofunde e contamine todos os relacionamentos e todas as perspectivas desta família. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração enlutado desta família que a vida continua tendo sentido, que as perdas não apagam o valor do que ainda existe, que quem foi perdido deixou marcas que permanecem e que essas marcas são forma de amor que não morre. Inspira a cada pessoa a encontrar motivos para continuar, a descobrir que mesmo depois das perdas mais dolorosas, é possível reconstruir, recomeçar, voltar a sentir alegria sem culpa, voltar a investir no futuro sem medo de perder de novo. Que esta família aprenda a atravessar o luto sem se perder nele. Que a dor de cada perda seja honrada, sentida e depois transformada em sabedoria, em compaixão, em capacidade de acolher o sofrimento do outro com mais ternura, porque já conheceu o próprio. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura o luto e as perdas da minha família. Existe uma ferida que talvez seja a mais silenciosa de todas, a mais difícil de admitir, a que mais envergonha quem a carrega. É a ferida da culpa. Não a culpa saudável que nasce da consciência quando algo errado é feito e que leva ao arrependimento genuíno e à mudança. Mas a culpa que fica depois que o arrependimento já aconteceu, depois que a mudança já foi feita, depois que o perdão já foi pedido, e ainda assim algo dentro da pessoa continua a cobrar, continua a condenar, continua a repetir como uma sentença que nunca se encerra. Há pessoas que vivem presas dentro de si mesmas por causa de erros do passado que já não podem ser desfeitos, que carregam o peso de escolhas que gostariam de ter feito diferente e que não encontram forma de se libertar dessa condenação interior. E essa culpa crônica destrói. Ela corrói a autoestima, compromete a alegria, sabota os relacionamentos e impede que a pessoa receba o amor e a graça que estão disponíveis para ela. Há pais que carregam culpa pelos filhos, pelas fases em que estiveram ausentes, pelos momentos em que o cansaço falou mais alto do que o amor, pelas palavras duras que saíram nos instantes errados, pelas oportunidades de presença que foram perdidas e que não voltam mais. Há filhos que carregam culpa pelos pais, por não terem cuidado melhor, por não terem estado mais perto, por terem dito coisas que não deveriam ter dito em momentos de conflito. Há cônjuges que carregam culpa por terem falhado dentro do casamento, de formas que causaram dor real na pessoa que amavam. Há pessoas que carregam culpa por situações que nem eram inteiramente suas, mas que assumiram como responsabilidade
porque era mais fácil se culpar do que conviver com a incerteza de não saber quem errou. São Rafael Arcanjo, intercede agora por cada coração aprisionado pela culpa dentro desta família. Tu que és enviado por Deus para curar e restaurar, sabe que a culpa crônica é uma das formas mais profundas de sofrimento interior que existem. Entra nesse lugar de condenação interna onde tantas pessoas desta família vivem e traz a luz da misericórdia de Deus. Que cada pessoa consiga ouvir, de verdade ouvir no fundo do coração, que o perdão de Deus é real, que ele não é condicionado à perfeição, que ele não exige que a pessoa se machuque indefinidamente como forma de pagamento pelo que errou. Que a misericórdia divina seja maior do que a autocrítica que não descansa. Cura a relação que cada membro desta família tem consigo mesmo. Há pessoas que são capazes de perdoar qualquer um, menos a si mesmas. Que têm compaixão pelos erros dos outros, mas que se tratam com uma dureza que nunca usariam com ninguém que amassem. Essa falta de autocompaixão é uma ferida profunda, e São Rafael conhece cada camada dela. Que tua presença restauradora alcance esse lugar específico. Que cada pessoa aprenda a se tratar com a mesma gentileza que oferece aos outros. Que o padrão interno de autoavaliação seja transformado, saindo da condenação constante e chegando à aceitação honesta de que todo ser humano erra, aprende, cresce e merece recomeçar. São Miguel Arcanjo, repreende todo espírito de condenação que opera sobre esta família. Há uma voz que não é de Deus que usa os erros do passado como arma, que os traz de volta repetidamente, que impede que a pessoa avance porque a mantém presa ao que já foi. Essa voz não vem do céu. O céu condena o pecado, mas não condena a pessoa. O céu chama ao arrependimento, mas não aprisiona no remorso eterno. Afasta essa voz acusadora com tua autoridade, que ela não encontre mais espaço para operar dentro desta família. Que cada membro desta família seja capaz de distinguir a voz da consciência saudável da voz da condenação destrutiva e que saiba responder a cada uma delas de forma correta. Quebra também toda a corrente de vergonha que prende as pessoas ao passado. A vergonha diz que a pessoa não é apenas alguém que errou, mas que ela é o erro, que ela é fundamentalmente falha, fundamentalmente indigna, fundamentalmente incapaz de ser amada depois de tudo o que fez ou deixou de fazer. Essa mentira precisa ser cortada pela raiz e tu tens autoridade para fazer isso, São Miguel. Que a identidade de cada pessoa desta família seja libertada da vergonha que tenta defini-la. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração culpado desta família que há um futuro além dos erros do passado, que a história não termina no capítulo mais doloroso, que Deus é capaz de pegar os pedaços quebrados de uma vida e reconstruir algo de valor real, algo que inclusive carrega mais profundidade e mais compaixão justamente por causa das quebras que atravessou. Inspira cada pessoa a se levantar do peso da culpa, não como quem finge que o passado não existiu, mas como quem entende que o passado não precisa ser o carcereiro do presente. Que esta família descubra a liberdade que vem do perdão verdadeiro, tanto o perdão recebido de Deus, quanto o perdão que cada um precisa aprender a oferecer a si mesmo. Que os grilhões da culpa se rompam, que os corações aprisionados sejam libertados, que a leveza que vem de verdade quando a culpa é finalmente solta seja experimentada por cada membro desta família de forma real e duradoura. Escreva com fé nos comentários: São Rafael me liberta do peso da culpa e da condenação. Há uma ferida que se forma devagar, quase sem que a pessoa perceba, construída tijolo por tijolo ao longo de anos de convivência, de experiências acumuladas, de mensagens recebidas do mundo ao redor. É a ferida da baixa autoestima, da pessoa que aprendeu a se enxergar como menos, como insuficiente, como alguém que precisa se esforçar muito mais do que os outros para merecer um lugar, para merecer amor, para merecer ser ouvida e considerada. Essa ferida não nasce do nada. Ela tem origem, tem raízes em palavras que foram ditas por pessoas que deveriam ter edificado e que destruíram. Tem raízes em comparações que foram feitas na infância e que ficaram ecoando pela vida adulta. Tem raízes em rejeições
que confirmaram aquilo que a pessoa mais temia sobre si mesma. Tem raízes em ambientes que diminuíram, que ridicularizaram, que fizeram a pessoa sentir que ela era de mais ou de menos, mas nunca suficiente do jeito que era. E o que essa ferida faz com a vida de quem a carrega é devastador de formas que muitas vezes passam despercebidas. A pessoa com a autoestima ferida aceita menos do que merece nos relacionamentos, porque no fundo acredita que não merece mais. Desiste de sonhos antes de tentar, porque já está convencida de que vai fracassar. Não fala quando deveria falar, porque tem medo de que sua voz não valha a pena ser ouvida. Vive pedindo desculpas pela própria existência, encolhendo para ocupar menos espaço, se apagando para não incomodar. E tudo isso é sofrimento real, é ferida real. É uma forma de dor que precisa ser curada com a mesma seriedade com que se trata qualquer outra enfermidade. São Rafael Arcanjo, médico celeste, volta agora teu olhar para cada pessoa desta família que carrega essa ferida específica. Tu que conheces o interior de cada coração, com uma profundidade que nenhum ser humano alcança, vê agora a criança que ainda vive dentro de cada adulto desta família. Aquela criança que em algum momento aprendeu que não era suficiente e que nunca esqueceu essa lição dolorosa. Alcança essa criança com tua ternura, que ela seja vista, acolhida, reconhecida, que a dor que ela carrega seja finalmente tratada na raiz e não apenas nos sintomas que se manifestam na vida adulta. Intercede pelas pessoas desta família que foram diminuídas por palavras. Há frases que ficam gravadas com uma precisão cruel na memória emocional de quem as recebeu. Palavras de pais que comparavam, de professores que humilhavam, de colegas que excluíam, de parceiros que rebaixavam, de chefes que desrespeitavam. Essas palavras criaram uma narrativa interna sobre quem a pessoa é, e essa narrativa precisa ser reescrita. Que tua presença restauradora alcance cada palavra que feriu e que ainda opera por dentro. Que o poder dessas palavras seja desativado. Que a verdade sobre o valor de cada pessoa substitua as mentiras que foram plantadas por vozes humanas falhas e limitadas. Cura também a ferida das comparações. Há pessoas que cresceram sendo medidas contra irmãos, contra primos, contra colegas, contra um padrão impossível de atingir. Que ouviram tantas vezes porque você não é como fulano, que internalizaram a ideia de que o jeito que são não é bom o suficiente, que precisam ser diferentes do que são para merecer aprovação e amor. Essa ferida de comparação cria uma competitividade dolorosa com o mundo, uma incapacidade de celebrar as conquistas alheias sem sentir que elas diminuem o próprio valor. Que tua cura alcance esse lugar específico, São Rafael. Que cada pessoa desta família aprenda a se enxergar como única, como insubstituível, como alguém cujo valor não depende de comparação com ninguém. São Miguel Arcanjo, repreende toda voz que continua alimentando a baixa autoestima dentro desta família. Há um inimigo que conhece as feridas de cada um e que sabe exatamente quais palavras usar para manter a pessoa presa na crença de que não é suficiente. Que fala no momento de vulnerabilidade, que aparece quando a pessoa está cansada ou sozinha e que sussurra as mesmas mentiras antigas com uma familiaridade que as faz parecer verdade. Afasta essa voz com tua autoridade, que ela não encontre mais terreno fértil nesta família. Que cada membro desta família aprenda a reconhecer essas vozes como mentiras e a rejeitá-las antes que se instalem. Protege especialmente os jovens desta família que estão ainda formando sua identidade. Há uma pressão imensa sobre os jovens de hoje para que sejam de um determinado jeito, para que tenham um determinado corpo, para que alcancem um determinado padrão de sucesso e visibilidade. Essa pressão destrói a autoestima de formas muito específicas e muito profundas. Que tua espada esteja entre esses jovens e tudo que tenta convencê-los de que eles não são suficientes. São Gabriel Arcanjo, fala agora diretamente ao coração de cada pessoa desta família que se sente pequena, insuficiente, indigna. Anuncia que o céu não enxerga dessa forma. Anuncia que cada pessoa foi criada com intenção, com propósito, com um valor que não pode ser medido por padrões humanos.
Que a voz do céu seja mais alta e mais convincente do que todas as vozes que diminuíram e feriram. Que cada pessoa desta família comece a se enxergar com os olhos de Deus e que essa nova visão transforme de dentro para fora a forma como vive, como se relaciona e como ocupa seu espaço no mundo. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura minha autoestima e me mostra meu valor diante de Deus. Há algo que o tempo não cura sozinho, ao contrário do que muitos dizem. O tempo passa, os anos se acumulam, a vida segue em frente com sua velocidade implacável, mas certas feridas permanecem exatamente onde estavam, intactas, esperando. E uma das que mais resiste ao tempo é a ferida do abandono. A ferida de quem foi deixado, de quem esperou por alguém que não voltou, de quem estendeu a mão e não encontrou nada do outro lado, de quem precisou de presença e encontrou ausência, de quem amou e não foi correspondido com o mesmo cuidado, a mesma dedicação, a mesma permanência. O abandono deixa uma marca que vai muito além da situação que o causou. Ele instala dentro da pessoa uma crença silenciosa e devastadora de que ela não é digna de ser ficada, de que as pessoas sempre vão embora, de que confiar é perigoso porque todo amor termina em perda. Essa crença opera de formas que a pessoa muitas vezes nem percebe conscientemente. Ela se manifesta na dificuldade de se apegar, porque apegar dói quando você já aprendeu que as coisas se desfazem. Se manifesta no afastamento preventivo, no distanciamento, antes que o outro tenha chance de ir embora primeiro. Se manifesta na hipervigilância dentro dos relacionamentos, naquele estado constante de alerta, esperando os sinais de que o abandono está chegando de novo. Se manifesta na incapacidade de descansar dentro de um amor, porque a sensação de segurança nunca chega de verdade, porque no fundo, a pessoa está sempre esperando pelo momento em que tudo vai desabar. E é por essa ferida específica, pela ferida do abandono em todas as suas formas e em todas as suas origens, que clamamos agora com fé diante dos arcanjos do Senhor. São Rafael Arcanjo, olha agora para cada coração desta família que foi marcado pelo abandono. Há formas diferentes pelas quais essa ferida se instalou em cada um. Aos que foram abandonados na infância por pais que partiram, que se ausentaram, que estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente em outro lugar completamente. Aos que foram abandonados dentro de relacionamentos que deveriam ser seguros, por parceiros que escolheram ir embora, por amigos que desapareceram nas horas de maior necessidade. Aos que foram abandonados por Deus, ou pelo menos assim sentiram, em momentos de crise profunda, em que oraram e o silêncio pareceu ser a única resposta. Cada um desses abandonos deixou sua marca particular e tu conheces cada uma delas, São Rafael. Alcança primeiro os que foram feridos na infância. A criança que foi deixada carrega uma confusão muito específica porque ainda não tinha maturidade para entender que o abandono não era sobre ela, que as limitações e falhas dos adultos ao redor não eram reflexo do seu valor. Essa criança concluiu, com a lógica dolorosa que a infância permite, que havia algo errado com ela, que se fosse mais amável, mais fácil, mais perfeita, talvez o abandono não tivesse acontecido. Cura essa conclusão falsa, São Rafael. Que a verdade chegue até esse lugar profundo onde a criança interior ainda mora. Que ela entenda de forma que vá além da razão e alcance o coração, que o abandono que sofreu não era sobre ela e que nunca foi. Intercede pelos que foram abandonados dentro de relacionamentos adultos. Há pessoas nessa família que investiram tudo em uma relação, que se doaram completamente, que construíram planos e projetos com alguém e que um dia viram essa pessoa ir embora, às vezes sem aviso, às vezes sem explicação suficiente, às vezes de formas que ainda hoje não fazem sentido. E a dor desse abandono se misturou com dúvidas sobre si mesmas, com uma análise infindável do que fizeram de errado, do que poderiam ter feito diferente, de como poderiam ter sido suficientes para fazer o outro ficar. Liberta essas pessoas dessa análise cruel, São Rafael. Que o abandono que sofreram seja processado como a dor que é, sem que seja transformado em evidência
de que elas não são dignas de amor. São Miguel Arcanjo, afasta toda a consequência espiritual que o abandono repetido trouxe para esta família. Há portas que se abriram pela via da ferida, há vulnerabilidades que foram criadas pelo abandono e que precisam ser fechadas e protegidas. Que tua espada atue sobre cada uma dessas brechas. Que os padrões de relacionamento que foram distorcidos pela ferida do abandono sejam interrompidos. Que esta família pare de atrair e reproduzir dinâmicas de abandono, porque a cura interior vai progressivamente transformando o que é buscado e o que é aceito nos relacionamentos. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada coração ferido pelo abandono desta família que há um amor que não vai embora. Que existe uma fidelidade que não depende de merecimento, que não se cansa, que não encontra motivo suficiente para abandonar. Que o Deus que criou cada pessoa desta família não as deixou e não vai deixá-las. Que os arcanjos que foram invocados nesta oração estão presentes e permanecem presentes. Inspira cada pessoa a dar um passo em direção à confiança novamente, com cuidado, com sabedoria, mas sem deixar que a ferida do passado feche completamente o coração para o amor que ainda está disponível no presente e no futuro. Que a ferida do abandono seja curada em cada membro desta família. Que o medo de ser deixado ceda espaço para a capacidade de confiar. Que o coração que aprendeu a se proteger aprenda também a se abrir. Que esta família seja marcada não pelo abandono que sofreu, mas pela permanência do amor de Deus que a sustenta. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura a ferida do abandono no meu coração. Há uma ferida que carrega um nome que o mundo aprendeu a usar com leveza, mas que para quem a viveu por dentro não tem nada de leve. É a ferida da traição, de quem confiou e foi enganado, de quem abriu o coração e teve essa abertura usada contra si, de quem acreditou em alguém com uma confiança que custou muito a ser construída e viu essa confiança ser despedaçada de uma forma que mudou para sempre a maneira como enxerga as pessoas e os relacionamentos. A traição não precisa ser espetacular para deixar marcas profundas. Ela pode vir de uma mentira que parecia pequena, mas que revelou que a pessoa não era quem dizia ser. Pode vir de uma revelação que desfez anos de uma história que se acreditava conhecer. Pode vir de uma ausência no momento de maior necessidade, de alguém que deveria estar ao lado e que escolheu, consciente ou inconscientemente, estar em outro lugar. E o que a traição faz de mais cruel não é apenas a dor do momento em que é descoberta, é o que ela instala depois. É a desconfiança que passa a colorir todos os relacionamentos seguintes. É a dificuldade de acreditar nas palavras das pessoas porque uma vez as palavras foram usadas para enganar. É a análise constante das intenções alheias, aquele estado de vigilância que nunca descansa porque o coração aprendeu da pior forma que as aparências podem ser completamente diferentes da realidade. É a vergonha de ter confiado, aquela sensação de ter sido ingênuo, de ter sido fraco, de ter deixado alguém chegar perto o suficiente para causar esse nível de dano. Essa vergonha muitas vezes faz com que a pessoa não fale sobre o que sofreu, que carregue a ferida da traição em isolamento, que trate o sofrimento como algo a ser escondido em vez de algo a ser curado. São Rafael Arcanjo, olha agora com toda a tua misericórdia para cada pessoa desta família que foi traída, que foi enganada por alguém em quem depositou confiança real, que construiu algo com alguém e descobriu que as fundações eram falsas, que amou com genuinidade e teve esse amor correspondido com mentira. Não deixas essas pessoas sozinhas com essa dor, São Rafael. A traição é uma das experiências mais desorientadoras que existem porque ela abala não apenas o relacionamento específico onde aconteceu, mas a capacidade geral da pessoa de confiar, de se vincular, de acreditar que o que parece bom pode realmente ser bom. Intercede especialmente por quem foi traído dentro do casamento. Há cônjuges nesta família, ou em famílias que estão sendo representadas nesta oração, que descobriram traições que desfizeram a imagem que tinham do próprio casamento e da própria vida, que acordaram um dia e perceberam que a história que acreditavam estar vivendo não era a história real.
Essa descoberta causa um tipo de dor que vai além do relacionamento e atinge a própria percepção de realidade da pessoa. Toca esses corações feridos com tua presença, São Rafael. Que a devastação que a traição causou seja progressivamente tratada. Que a pessoa consiga reconstruir sua percepção de realidade sobre bases mais sólidas. Que a decisão sobre o futuro do relacionamento, seja ela qual for, seja tomada a partir de um lugar de cura e não apenas de dor. Intercede também por quem foi traído por amigos. A traição dentro de uma amizade tem uma especificidade muito dolorosa, porque as amizades são escolhidas de uma forma que os relacionamentos familiares não são. Quando um amigo trai, a pessoa sente que seu julgamento falhou, que investiu afeto e lealdade em alguém que não merecia, que abriu mão de proteções e foi vulnerável com alguém que usou essa vulnerabilidade de forma errada. Cura essa ferida específica, São Rafael. Que a pessoa não feche o coração para toda possibilidade de amizade por causa da traição de quem não merecia a confiança que recebeu. São Miguel Arcanjo, repreende todo o espírito de amargura que tenta se instalar a partir da ferida da traição. A amargura é a resposta natural do coração que foi profundamente ferido e que não encontrou caminho para a cura. Ela começa como autodefesa e termina como prisão. A pessoa amargada está tão focada na injustiça que sofreu que não consegue mais enxergar nada além dela. Que tua espada corte essa raiz antes que ela se aprofunde dentro desta família. Que a dor da traição seja processada de forma que leve à sabedoria e não à amargura. Que a pessoa aprenda com o que viveu sem ser destruída pelo que viveu. Protege também os que estão no processo de decidir se perdoam ou não. O perdão depois de uma traição é um dos atos mais difíceis que existem e não pode ser forçado nem apressado. Que haja espaço para esse processo acontecer no tempo certo, de forma genuína, sem que seja confundido com fingir que a traição não aconteceu ou que não importa. Que o perdão, quando vier, seja libertador para quem perdoa, antes de ser qualquer outra coisa para quem foi perdoado. São Gabriel Arcanjo anuncia que a traição não é o fim da história. Que há vida real e significativa depois da ferida. Que a capacidade de confiar pode ser reconstruída com cuidado e sabedoria. Que relacionamentos saudáveis e verdadeiros são possíveis mesmo depois de ter sido profundamente enganado. Que o coração ferido pela traição pode, com o tempo e com a cura que os arcanjos trazem, voltar a se abrir sem perder a sabedoria que o sofrimento ensinou. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, cura a ferida da traição e restaura minha capacidade de confiar. Há uma ferida que talvez seja a mais íntima de todas, a que a pessoa menos consegue mostrar para o mundo, a que mais esconde até de si mesma. É a ferida do medo. Não o medo saudável que avisa sobre perigos reais e que protege, mas o medo que se instalou como morador permanente dentro do coração, que não precisa de perigo real para se ativar, que encontra ameaça em lugares onde não existe, que antecipa catástrofes que nunca chegam, mas que consomem a energia e a paz de quem as imagina. Esse medo tem raízes em feridas. Ninguém nasce com esse tipo de medo instalado. Ele foi aprendido. Foi construído a partir de experiências que ensinaram ao coração que o mundo é perigoso, que as pessoas não são confiáveis, que as coisas boas não duram, que a qualquer momento tudo pode desabar. E uma vez que esse ensinamento foi absorvido em nível profundo, o medo passa a operar de forma automática, colorindo cada situação, cada decisão, cada relacionamento com uma tonalidade de ameaça que paralisa e exaure. Há pessoas desta família que vivem reféns desse medo, que não conseguem tomar decisões importantes porque o medo das consequências é maior do que qualquer outra consideração. Que não avançam em direção aos seus sonhos porque o medo do fracasso chega antes de qualquer tentativa. Que não se permitem amar completamente porque o medo de perder paralisa antes mesmo que o amor se desenvolva. Que não encontram descanso verdadeiro porque o medo de que algo ruim aconteça quando a guarda baixar as mantém em estado de alerta permanente. Essa vida dominada pelo medo é uma vida diminuída. É uma vida que acontece dentro de um espaço muito menor,
do que aquele que Deus preparou para cada pessoa. E é para essa prisão invisível, para essa corrente que não aparece, mas que prende com uma eficiência devastadora, que clamamos agora com toda a fé que temos. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece cada camada do sofrimento humano, olha agora para cada coração desta família que está aprisionado pelo medo. Vai até a raiz desse medo, até a experiência ou as experiências que o instalaram, até o momento em que o coração aprendeu que precisava ter medo para se proteger. Toca esse lugar com tua presença restauradora. Que a ferida que está na origem do medo seja tratada com profundidade. Que quando a raiz for curada, o medo perca progressivamente a força que tem sobre a vida de cada pessoa. Intercede pelos que vivem com ansiedade constante. A ansiedade é o medo projetado no futuro. É o coração tentando se proteger de ameaças que ainda não aconteceram e que, na maioria das vezes, nunca vão acontecer. Mas para quem vive dentro dela, a ansiedade é absolutamente real, é física, é exaustiva, é uma batalha que acontece todos os dias dentro de um campo de guerra que ninguém mais consegue ver. Que tua cura alcance esses corações ansiosos, São Rafael. Que a paz que vem do céu, que ultrapassa qualquer entendimento humano, desça sobre cada pessoa desta família que conhece por dentro o que é viver com o coração acelerado sem motivo aparente, com a mente em loop sobre cenários de catástrofe, com o corpo carregando a tensão de um perigo que não existe, mas que parece absolutamente real. Intercede também pelos que desenvolveram medos específicos a partir de traumas. Há pessoas nesta família que passaram por experiências tão assustadoras que o sistema interno de proteção ficou permanentemente ativado, que desenvolveram medos de situações, de lugares, de pessoas, de sensações que remetem ao que foi vivido no momento do trauma. Esses medos são respostas que fazem todo sentido à luz do que a pessoa viveu, mas que agora limitam sua vida de formas dolorosas. Que tua presença restauradora alcance os traumas que estão na origem desses medos. Que o sistema nervoso que aprendeu a reagir com alarme encontre progressivamente a segurança que permite relaxar. São Miguel Arcanjo, entra nessa batalha contra o medo com toda a tua autoridade. Há uma força espiritual que alimenta e amplifica o medo humano, que usa as feridas e as experiências dolorosas como ponto de apoio para instalar uma opressão que vai muito além do que a experiência original justificaria. Repreende essa força com tua espada. Que todo espírito de temor que opera sobre esta família seja afastado com tua autoridade. Que o ambiente espiritual ao redor de cada pessoa seja limpo de toda a influência que alimenta a ansiedade, o pavor e a insegurança. Que a proteção que tu ofereces seja sentida de forma concreta, de forma que o coração comece a experimentar que há uma segurança real disponível, uma proteção genuína que não falha. Que tua presença seja a resposta viva para cada medo que habita esta família. Que quando o medo chegar, a consciência da tua presença seja imediata e reconfortante. Que esta família aprenda a invocar teu nome nos momentos de maior vulnerabilidade e que encontre nessa invocação um alívio real e poderoso. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração dominado pelo medo desta família que há segurança disponível, que o futuro está nas mãos de Deus e que essas são as mãos mais seguras que existem. Que os planos do céu para esta família não incluem o abandono, não incluem a destruição, não incluem o desamparo que o medo antecipa. Inspira coragem. Não a coragem de quem não sente medo, mas a coragem de quem sente o medo e decide dar um passo mesmo assim, apoiado na certeza de que não está sozinho. Que o medo perca progressivamente o poder que tem sobre esta família. Que cada membro desta família experimente dias com mais leveza, com mais confiança, com mais capacidade de viver plenamente, sem que o medo reduza o espaço do que é possível. Escreva com fé nos comentários. São Miguel afasta o medo do meu coração e me envolve com tua proteção. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo. Chegamos agora ao final desta oração carregando no coração tudo o que foi trazido diante do céu ao longo deste tempo precioso.
Foram feridas que raramente encontram espaço para ser nomeadas. Foram dores que vivem nos lugares mais íntimos do ser humano e que muitas vezes passam anos sem que ninguém as veja, sem que alguém as reconheça com a seriedade que merecem. A culpa que corrói por dentro. O abandono que ensinou ao coração que não é digno de permanência. A traição que desfez a capacidade de confiar. O medo que reduziu o espaço do que parecia possível viver. A baixa autoestima que convenceu a pessoa de que era menos do que é. O luto pelas perdas que o mundo não reconheceu como luto verdadeiro. As feridas que nasceram dentro do próprio lar, entre as pessoas que deveriam ser fonte de segurança e que, por suas próprias limitações, acabaram sendo também fonte de dor. Tudo isso foi trazido aqui. Tudo isso foi colocado diante dos arcanjos do Senhor. Tudo isso foi apresentado ao céu com fé e com esperança. E agora, antes de encerrar, queremos fazer algo muito importante. Queremos consagrar cada ferida que foi nomeada nesta oração à misericórdia de Deus. Não apenas pedir que sejam curadas, mas entregar cada uma delas de forma deliberada e consciente, reconhecendo que não temos força suficiente para curar a nós mesmos, que a cura verdadeira e profunda que cada pessoa desta família precisa só pode vir de uma fonte que vai além do humano. Que cada ferida seja colocada agora nas mãos de São Rafael com a confiança de quem entrega um pacote pesado para alguém forte o suficiente para carregá-lo. São Rafael Arcanjo, recebe agora cada ferida emocional desta família. Recebe a dor que tem nome e a que ainda não encontrou palavras. Recebe o sofrimento que já foi chorado e o que ainda está represado esperando por um momento seguro para vir à tona. Recebe as memórias dolorosas, as crenças limitantes, os padrões que se repetem, as reações automáticas que vêm de lugares feridos e que a pessoa muitas vezes não consegue controlar sozinha. Recebe tudo isso e começa agora, a partir deste momento, um trabalho de cura que vai ser progressivo, que vai acontecer em camadas, que vai tocar cada área ferida no tempo certo e da forma certa. Que esta oração seja o marco de um antes e um depois na jornada interior de cada pessoa que esteve presente neste momento. Que daqui para frente haja uma abertura maior para perceber os movimentos de cura que vão acontecendo. Uma sensação de leveza que vai chegando onde havia peso. Uma capacidade maior de se relacionar que vai surgindo onde havia fechamento. Uma confiança que vai se reconstituindo onde havia desconfiança. Uma alegria que vai voltando onde havia tristeza instalada. Que os frutos desta oração sejam colhidos ao longo dos dias e das semanas que virão, e que cada pequeno sinal de cura seja reconhecido com gratidão. São Miguel Arcanjo, sela agora cada coração desta família com tua proteção. Há um momento de vulnerabilidade específica que acontece quando as feridas são abertas e expostas à luz, quando a pessoa se permite sentir o que havia enterrado, quando o processo de cura começa de verdade. Nesse momento de abertura, guarda cada coração com tua espada levantada. Que nenhuma força aproveite a vulnerabilidade do processo de cura para causar mais dano. Que o ambiente espiritual ao redor de cada pessoa que passou por esta oração seja protegido com cuidado especial. Que o que começou a ser curado aqui continue se curando sem interferência, sem obstáculo, sem recaída para lugares de dor que já estão sendo abandonados. Que tua presença seja percebida de forma concreta nos próximos dias. Que quando o pensamento antigo tentar voltar, quando a voz da condenação ou do medo, ou da baixa autoestima tentar retomar seu lugar, a consciência da tua proteção seja imediata e suficiente para barrar essa investida. Que esta família aprenda a viver sob tua guarda de uma forma cada vez mais consciente e confiante. São Gabriel Arcanjo, encerra esta oração anunciando sobre cada vida representada aqui uma palavra de esperança que seja mais forte do que qualquer ferida que foi trazida. Anuncia que a cura é real, que ela não é promessa vazia, não é consolo superficial, não é palavra bonita sem substância. É a obra concreta de Deus em corações que se abriram para recebê-la. Anuncia que cada pessoa desta família tem um futuro que não é determinado pelas feridas do passado,
que o que aconteceu não precisa definir o que vai acontecer, que a história de cada um tem capítulos que ainda não foram escritos e que esses capítulos podem ser os mais bonitos de todos. Inspira cada pessoa a continuar esse caminho de cura além deste momento de oração. Que busquem o cuidado que precisam, que se permitam ser ajudadas, que não carreguem sozinhas o que foi feito para ser carregado em comunidade e com a ajuda do céu. Que esta corrente de fé que se formou aqui continue sendo fonte de força e de esperança. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos do Deus vivo, guardai cada coração ferido que esteve presente nesta oração. Que a cura que começou aqui não pare. Que o amor de Deus que foi invocado continue operando em cada vida. Que esta família saia deste momento diferente de como entrou, mais leve, mais esperançosa, mais certa de que não está sozinha em nenhuma das batalhas que ainda enfrenta. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Se desejar apoiar ainda mais, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. Que Deus abençoe você e toda a sua família.